Sabemos que não podemos confiar em tudo que vemos nas produções de Hollywood. Diante de tantas edições elaboradas e jogos de câmeras, é difícil saber o que é real. Mas hoje eu vou surpreender você com uma sequência de cenas de filmes famosos que foram, de fato, gravadas de verdade. Missão Impossível, Nação Secreta. Tom Cruise é um dos maiores atores de todos os tempos e isso não é novidade pra ninguém. Mas o astro foi um pouco além nessa cena do filme Missão Impossível de 2015. Na cena em questão, Tom fica pendurado do lado de fora de um avião durante a decolagem. Acredite ou não, a cena não foi editada. Ele de fato ficou naquela posição. Durante as filmagens foi utilizado somente um cabo de segurança enquanto a aeronave realmente decolava. Para ficar perfeita e real como nós pudemos ver, essa tomada precisou ser feita várias vezes. Bom, eu não teria coragem de fazer algo parecido. E você? O regresso. Continuando na pegada dos grandes nomes de Hollywood, Leonardo DiCaprio, que já protagonizou momentos icônicos nas telas, surpreendeu o mundo em 2015 com uma cena do filme O Regresso, que inclusive rendeu ao astro seu primeiro Oscar, logo de cara na categoria principal de melhor ator. Não foi pra menos. Na cena em questão, o ator que passa por situações difíceis precisa comer fígado cru de bisão. Parece algo normal para muitas pessoas, mas não para quem conhece a vida de Leonardo. O mais chocante nisso tudo é que o astro das telas é vegetariano e ativista. Mostrando seu profissionalismo, DiCaprio foi quem decidiu comer a carne para deixar a sua atuação ainda mais real, ignorando por completo a opção de usar um falso fígado cenográfico. Mad Max, Estrada em Fúria. Mad Max acumula uma grande quantidade de fãs ao redor do mundo. O filme de ação surpreende com suas cenas um tanto quanto malucas, eu diria. Se você faz parte da legião de fãs dessa produção, eu vou te deixar de queixo caído. Nessa cena de perseguição no deserto, onde alguns veículos se colidem e os personagens saltam dos carros em movimentos, não foi utilizado edição. É isso mesmo, a maioria das cenas de ação do longa foi feita sem CGI, com veículos reais e dublês em locações desérticas. O diretor optou por fazer assim, dando uma sensação autêntica e visceral à ação. E convenhamos, deu muito certo. Batman, o Cavaleiro das Trevas. Esse é considerado por muitas pessoas o melhor filme de todos os tempos. Christian Bale deu vida a uma das melhores versões do Homem-Morcego, mas o que realmente chamou a atenção do mundo foi a atuação do lendário Heath Ledger vivendo o icônico Coringa. A cena de explosão do hospital é marcante, principalmente depois de saber que ela de fato aconteceu. A filmagem foi feita em apenas uma tomada e não tinha chance de erro. A explosão foi real e Ledger precisou improvisar parte da reação quando os explosivos parecem atrasar por alguns segundos. Isso mostra o quão incrível foi esse ator, né? A Origem. A Origem trouxe uma das cenas mais legais do cinema, mas é claro que você não pode ter labirintite para acompanhá-la. Na parte do filme em questão, o ator Joseph Gordon-Levitt aparece lutando em um corredor giratório e você vai se surpreender ao saber que aquilo de fato aconteceu, sem jogo de câmera. A cena foi gravada em um cenário construído exclusivamente para ela, onde ele girava fisicamente para criar uma ilusão de gravidade alterada. Joseph precisou treinar por semanas para conseguir realizar a coreografia sem dublês. No fim, o ator conseguiu fazer de maneira que deveria e rendeu esse momento incrível do cinema. Kill Bill, Volume 1. Continuando com outro clássico do cinema, Kill Bill marcou toda uma geração. Lançado em 2001, o longa possui algumas cenas interessantes de ação pura, onde a personagem Beatrix Kiddo, vivida pela icônica Uma Thurman, aparece lutando ferozmente com vários homens. O mais surpreendente é que nessas cenas contra a gangue Crazy 88 utilizou-se dublês ou edições. Claro que alguns cortes de braços, por exemplo, não foram reais. Mas, em sua maioria, Uma realmente lutou contra os capangas e para isso precisou praticar artes marciais intensivamente por algum tempo antes de começar a gravar. Isso é que eu chamo de profissionalismo e competência, né? Love. No filme Love de 2015, podemos acompanhar diversas cenas de relações explícitas, incluindo sequência em 3D. Na época, a trama chamou a atenção do público justamente por causa dessas imagens, e acredite, a maioria foi gravada sem simulação. Os atores realmente viveram o momento. O diretor e os atores do filme, incluindo o grande Gaspar Noé, confirmaram que as cenas foram reais, e que o objetivo maior do longa era explorar a intimidade e o amor sem tabus ou filtros. Se eles queriam realmente chocar o mundo, conseguiram. Ninfomaníaca.
Bom, você já deve ter ouvido falar desse polêmico filme. Embora tenha cenas chocantes, Ninfomaníaca é bastante aclamado tanto pela crítica especializada quanto pelo público. A obra traz diversas cenas explícitas de sexo, mas existe um misto de realidade e truques de edição. Os corpos dos atores e dublês, por exemplo, foram combinados digitalmente em alguns momentos, mas muitos atores foram reais, e alguns atores do elenco, como Shia LaBeouf, afirmam que as partes explícitas da obra foram realizadas por dublês, enquanto outras foram feitas por eles mesmos, explorando mais a fundo a intimidade do momento. Se você já assistiu ao filme, conta aí pra gente o que você achou. The Brown Bunny. The Brown Bunny é um clássico lançado em 2003. O filme, com uma narrativa tranquila, chama a atenção de quem assiste pela primeira vez. Uma cena muito famosa e controversa envolve um ato sexual explícito entre Chloe e Vincent. O que mais chama a atenção é o fato de que não houve simulação na cena em questão. Ela provocou reações polarizadas, tanto da crítica quanto do grande público. No começo dos anos 2000, esse tipo de coisa era um pouco mais chocante do que nos dias atuais. E essa cena fez com que o filme fosse um dos mais debatidos do início do século. Short Bus. Dirigido por John Cameron Mitchell, o filme de 2006 traz algumas cenas curiosas, principalmente quando sabemos que elas foram realmente gravadas e não editadas. O longa apresenta um elenco de atores que performam sexo em diversos momentos, como parte da narrativa que explora a intimidade e conexões humanas. Nessa cena, por exemplo, os atores foram selecionados para viverem quase que uma espécie de orgia, onde tiveram a liberdade para improvisar o momento. Claro que essa não é a única cena, inclusive há algumas um pouco mais pesadas que não posso colocar aqui, mas te convido a assistir o longa, que é incrível. Django Livre. Em Django Livre, Leonardo DiCaprio interpretou o personagem Calvin Candie, onde protagonizou uma das cenas mais marcantes não somente da obra, mas da história do cinema. Na tomada em questão, Calvin está visivelmente nervoso durante um jantar e acaba batendo com a mão na mesa, quebrando um copo no processo. Isso fez com que a sua mão se cortasse de verdade, e todo o sangue ali presente é real. Apesar do ocorrido, Leonardo continua atuando normalmente, sem interrupções, mostrando mais uma vez o porquê de ser considerado um dos melhores atores de todos os tempos. Missão Impossível, Protocolo Fantasma. Tom Cruise não cansa de surpreender. O ator já viveu momentos de muita adrenalina ao longo de sua carreira, protagonizando cenas de muita ação e perigo. Em Missão Impossível, no papel de Ethan Hunt, Tom escala e salta do prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa, que fica em Dubai. Tom dispensou o uso de dublês e realmente realizou as manobras perigosas pendurado no arranha-céu, correndo riscos reais. Qualquer deslize poderia ser fatal. Para garantir a sua segurança, o ator usou cabos invisíveis que foram removidos na pós-produção. Surreal o que esse homem faz diante das câmeras, né? 007. Quantum of Solace. 007 é uma das franquias mais amadas de todos os tempos. A ação que acompanha cada filme do começo ao fim costuma prender a atenção do telespectador. Para deixar tudo ainda mais interessante, muitas cenas não contam com edições. Isso quer dizer que realmente aconteceram. É incrível. No filme 007 Quantum of Solace, Bond corre em meio a uma corrida de cavalos. A produção do filme optou por usar um momento real, sem qualquer edição de vídeo, dando um ar mais verdadeiro à cena. Prendemos os nossos olhares à cena onde os atores e dublês correm próximos aos animais, em um ambiente onde qualquer mínimo erro poderia ser fatal. Matrix Reloaded. Matrix é uma outra franquia que marcou toda uma geração. Com muitas cenas de ação, lutas intensas e uma história capaz de dar um nó na cabeça de qualquer um, a saga traz Neo, vivido por Keanu Reeves, e a incrível Trinity, personagem de Carrie-Anne Moss. Embora haja diversas edições para deixar cada filme ainda melhor, algumas cenas dispensaram muitas edições. No segundo filme da franquia, Matrix Reloaded, Trinity pilota uma moto em alta velocidade na contramão de uma rodovia movimentada. A equipe do filme construiu uma estrada inteira para essa cena. Alguns efeitos foram adicionados na pós-produção, mas as manobras perigosas com a foto foram realizadas por dublês em alta velocidade. Você imaginava isso? 007, na mira dos assassinos. Roger Moore protagonizou um dos papéis mais icônicos da história do cinema, James Bond, da franquia 007. No filme de 1985, o detetive mais famoso do mundo aparece saltando de paraquedas da Torre Eiffel em Paris. A cena está entre as mais marcantes do longa e o mais impressionante é que ela não foi editada. A cena foi realizada com dublê, é claro, mas isso não tira o fato de que ele realmente pulou da torre, exigindo precisão extrema para evitar qualquer tipo de acidente durante o seu salto. Após ser revelado esse segredo, o filme passou a ser ainda mais admirado pelos fãs da história. E aí, o que você achou dessa lista? Você se lembra dessas cenas marcantes do cinema?